tive uma dengue terrível, assustadora, fortíssima, quase hemorrágica, quase morri. E custa-me crer que no Brasil chegamos a este caos. A dengue existe onde há pouca higiene pública, falta de responsabilidade dos nossos governantes. Triste ouvi-los falar hoje dos problemas da dengue, como se estivesse falando do mau hálito da sogra ou do resultado do jogo do Corinthians, como se fossem fatos que não podem ser influenciados pelos nossos governantes, sobretudo o governo federal, como se fossem fatos alheios à atuação dos nossos governantes, como se eles nada pudessem fazer, como se eles estivessem falando do sol e da lua. Não é bem assim. Há alguns anos atrás, eu tive num simpósio sobre condição carcerária no Brasil. Estavam lá e discursando governadores, deputados, secretários de Estado, e o discurso clichê, lugar comum, sempre o mesmo. As condições prisionais no Brasil são degradantes. O sistema carcerário brasileiro está falido. O preso é tratado de maneira desumana e não se ressocializa. As nossas cadeias são fábricas de criminosos. Todos os discursos de todos os palestrantes naquele simpósio idênticos. Aí eu me pus a pensar. Esse pessoal é governo. Todos os problemas que eles detectam, claro que existem, mas eles têm uma solução, ou pelo menos um começo de solução, que se chama dinheiro. E esse pessoal que está discursando são os donos da chave do cofre. É só injetar dinheiro no sistema penitenciário, no sistema carcerário nacional. E, é claro, com isso capacitar, com isso treinar, viabilizar políticas que permitam um tratamento decente, humano, evitando facção criminosa, evitando tratamento degradante, evitando superpopulação carcerária em presídios e penitenciárias brasileiros. Mas tudo começa com dinheiro. E esse pessoal que está aí discursando, como se o problema não fosse deles, como se a solução não tivesse com eles, está tratando disso como se fosse o mau hálito da sogra, o resultado do jogo do Corinthians, como se fossem problemas cuja solução está longe das mãos deles. Quando, muito antes, pelo contrário, eles é que têm o poder de decidir, melhorar e resolver. Com a dengue é assim. A dengue é muito pior quanto à sua sintomática que a Covid. A diferença é que o potencial, a proporcionalidade, o percentual de mortalidade da dengue é menor do que da Covid. Ou seja, trocando em miúdos, falando em português simples, se de 100 pacientes de Covid, 5 morrem, de 100 pacientes de Covid, morrem 1 ou 2. Então, o índice de mortalidade de pacientes de dengue é menor, mas mais pessoas estão contraindo dengue nessa epidemia terrível que nós estamos vivendo. E quando mais os números absolutos aumentam, mais pessoas contraem dengue, mais pessoas morrem. É por isso que eu vi e ainda vejo com bastante ceticismo, com bastante reserva, aos números da Covid, né? Por quê? Porque a Covid, que matou muita gente, na verdade, em números globais e analisando de maneira elástica ao longo dos anos a evolução da Covid e do número de suas vítimas, se percebe que a Covid matou e mata muito menos do que outros problemas de saúde e sociais endêmicos no Brasil, proporcionalmente falando. Dengue, segurança pública, acidente de trânsito. Tudo isso, ao longo dos anos, é muito mais alarmante que Covid. A Covid nos deu uma necessidade de aparelhar melhor a nossa saúde pública emergencialmente e nos fez, ao menos no começo da pandemia, termos que nos restringir socialmente. Fora isso que foi realmente necessário, ela é muito menos traumática para a sociedade brasileira que esses outros problemas que eu citei aí. Só que, e eu
pedir tanto aqui no Entretanto, quando tratarmos da Covid, não vamos tratá-la do ponto de vista político-ideológico, não vamos tratá-la do ponto de vista político-partidário, vamos tratá-la instrumentalmente, pragmaticamente. É um problema, vamos encontrar solução, porque eu sabia do tratamento político que se poderia dar e se deu a Covid. Tudo para destronar dois presidentes conservadores, Bolsonaro e Trump, e conseguiram evitar-lhes a reeleição. Ou seja, a utilização política da Covid. Vocês querem ver uma coisa? Copa do Mundo de 2022 no Catar. Não se cobrou exame de Covid naquele enxame de gente que afluiu aos estádios vindos do mundo todo. Não se cobrou exame de Covid dos jogadores da Copa do Mundo, que jogaram pelas suas seleções na Copa do Mundo. Eu queria muito ver, horas antes da final, Messi ou Mbappé, da França, testarem positivo para a Covid. Queria ver se eles não iam entrar em campo. Tudo, gente, infelizmente, nesse mundo globalizado que vivemos, tudo, inclusive o trato com a saúde pública, e lamentavelmente, tudo tem um fundamento, tem uma origem e tem uma pegada política e econômica. Coitados de nós. Dê o seu like, clique na sinetinha e inscreva-se no canal.